Olá, queridos amigos. Em nosso plantão Unimed de hoje, vamos falar em oftalmologia. Já estamos aqui com o médico cooperado e oftalmologista, Dr. João Arthur Train Júnior, que vai nos esclarecer uma porção de coisas aí que eu tenho certeza que são de importância relevante para você que nos assiste. Tudo bem, João? Tudo bem. Prazer participar do teu programa, poder esclarecer dúvidas para o pessoal aí, né? Colocar alguns assuntos que são de interesse geral, né? E sempre gera muita dúvida, muito questionamento para a gente no consultório. Acho que tem bastante a acrescentar aí. Com toda certeza. E eu já quero começar te perguntando algo que algumas vezes a gente já andou falando aqui no programa, algum tempo atrás, mas que eu vejo que continua assim numa recorrência, né? Por isso é importante a gente trazer isso aos telespectadores. A questão de uso de óculos, porque muitas pessoas, João, não vêm ao oftalmologista para ver o grau que precisa, consultar para fazer o óculos com a lente mais adequada, acabam consultando com óticos ou às vezes vão mesmo em alguma loja, escolhem um óculos que mais ou menos dá certo, não é? Mas isto não é isento de riscos, não é? É, isso mesmo. O exame oftalmológico, ele não consiste só na conferência do grau, em fazer a receita do óculos, né? A gente procura fazer um exame bem completo. Tem muitas doenças que podem se manifestar nos olhos, né? Desde as doenças mais comuns, como hipertensão, diabetes, né? Mas hoje a gente pode listar aí pelo menos de 250 a 300 doenças que podem ter alguma manifestação no olho, né? E às vezes a pessoa pensa, não estou enxergando bem, só usar óculos, vou achar um óculos bom. E não tem nada a ver com a questão de uso de óculos. Isso aí. Por isso essa importância de fazer o exame. Óbvio, a gente faz a revisão do grau, né? Isso é muito importante para a vida, para o dia a dia da pessoa, né? Mas tem que levar tudo isso aí em consideração, né? A pessoa colocou um óculos lá, estou bem, estou enxergando bem, e daqui a pouco tem um problema mais sério no fundo do olho, né? Ou uma pressão alta no olho que a pessoa não sente nada, né? Como é algo grave, né? Que a pessoa pode ter cegueira se não for diagnosticado a tempo. Isso. E o mais importante de tudo, é uma doença silenciosa. São poucos os tipos de glaucoma, existem vários tipos de glaucoma, mas são poucos tipos de glaucoma que se manifestam com dor, com baixa de visão logo de início. O glaucoma vai machucando o olho devagarinho e a pessoa não sente nada. Quando sente é tarde demais, né? Então a pessoa vai lá, faz uma consulta, um atendimento numa ótica, por exemplo, ou numa farmácia, né? E coloca um óculos, acha que está tudo bem e, na verdade, tem uma doença silenciosa, um problema mais grave no fundo do olho ou na pressão e fica sem saber disso, sem tratar da maneira correta. E, às vezes, quando chega para nós, já chega com um caso bem avançado, né? Aliás, essa prática ela é proibida, né, pelo Conselho Regional de Medicina, pelos órgãos do Conselho Federal de Medicina. Isso. Essa é uma prática, a gente chama de um exercício ilegal da medicina, né? A gente tem as entidades aí atuantes em cima disso também, né? A população pode ajudar também, comunicando a gente desse tipo de atividade. Mas, sim, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está sempre atento a isso porque é de interesse de saúde pública, né? Bem, João, outra coisa, então, que além de prevenir nossos telespectadores aí, né, a esse respeito, eu gostaria de te perguntar sobre, mesmo não tendo sintomas, de quanto em quanto tempo as pessoas deveriam fazer uma revisão com o oftalmologista, incluindo já aí crianças, jovens, maduros e idosos também. Vejo assim, uma pergunta muito frequente assim, no consultório, a partir de que idade deve consultar, né? Será que é naquela hora de entrar na primeira série só, né? Mas na verdade não tem uma idade certa para fazer o primeiro exame. Quanto mais cedo vier para consulta, melhor. Hoje já se faz o teste do olhinho logo que nasce, né? Já se orienta a família a procurar o atendimento uma vez por ano, né? Vai depender um pouquinho da faixa etária que a gente estiver pensando, né? A visão ela se desenvolve até os 9 anos de idade.
Então, nesse período, a gente tem que garantir que a criança esteja enxergando bem. Então, é importante, uma vez por ano, no máximo 1 ano e meio, que se faça uma avaliação para garantir que a criança está com uma visão boa nos 2 olhos e não deixar passar nada. Que o que a gente ganhou de visão até os 9 anos de idade, a gente ganha para o resto da vida. Depois não consegue buscar mais. Dali em diante, uma consulta a cada 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, né? Se estiver tudo ok, né? Tudo bem, né? Tá de bom tamanho. Agora, o paciente que apresenta aí alguma patologia, por exemplo, um glaucoma, uma retinopatia diabética, que é um problema no fundo do olho por causa do diabetes, ou hipertensão, a gente procura acompanhar uma vez por ano, né? E o paciente já com mais idade, ali depois dos 60, 70 anos, aí sim, uma vez por ano é importante. Bem, doutor João, falaste em criança e eu me lembrei de algo que não é assim tão incomum, que é a questão do estrabismo. E isso também, se não for corrigido logo na criança, pode ter consequências bem ruins, não é? Sim, é justamente isso. Um olho, ele... O estrabismo que é o vesguinho, né? O olho vesgo. Isso, aquele olho puxadinho para o lado, né? Então, esse olho que tá desviado, ele não está aprendendo a enxergar, né? O outro olho só que está aprendendo a enxergar. Então, aquele olhinho desviado, ele está perdendo a oportunidade de o cérebro estar desenvolvendo a visão dele. Então, é importante a gente garantir que esse olho também desenvolva a visão para mais no futuro poder fazer uma cirurgia, corrigir, botar os 2 olhinhos alinhados. Mas o mais importante é realmente garantir que o outro olho desenvolva a visão assim como o outro, senão o olho fica preguiçoso, né? Então, quanto antes vier a oftalmo e resolver essa questão, melhor. O acompanhamento, né? Não necessariamente a cirurgia, né? Mas acompanhar e ter essa garantia de que o outro olhinho tá com bom desenvolvimento. E às vezes as pessoas pensam que isso é só estético meramente, e não é, né? Não é só estético, não. Imagina depois um adulto, por exemplo, que tem uma visão boa de um lado e um olho fraco do outro lado, venha ter um problema nesse olho bom, né? E vai depender só desse olho fraquinho para desempenhar a atividade dele, vai ter uma vida bem limitada, né? Ok. Bem, doutor João, outra coisa. Existe uma idade onde as pessoas que têm problema de miopia, por exemplo, que é a visão fraca para longe, não é? Elas podem fazer a cirurgia de miopia. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Hoje a cirurgia de correção não só de miopia, mas de astigmatismo, também hipermetropia, né? É uma cirurgia que tem um resultado muito bom, né? Se tornou uma cirurgia muito segura, mais segura do que era há muitos anos atrás. Então isso fez muita gente e faz muita gente procurar mais por esse tipo de procedimento, né? De uma maneira geral, o que se precisa é que tenha um histórico, que acompanhe com o seu oftalmologista, né? E que ele vai dizer, olha, a partir de agora a gente pode pensar em fazer a cirurgia. Normalmente se aguarda de 1 até 2 anos para que o grau esteja estabilizado e que o olho tenha as condições mínimas para se fazer a cirurgia, que é o formato do olho ser bom, ter uma espessura de córnea boa. Córnea é a parte da frente do olho, eu digo sempre que nem o vidrinho do relógio, né? Se a córnea for fininha, por exemplo, não pode fazer a cirurgia, pode trazer outros problemas. Então, o resultado é muito bom, mas desde que se tenha toda essa avaliação, esse histórico, acompanhamento com o oftalmologista, e ele vai poder informar com segurança aí o momento certo de fazer. Mas normalmente ali depois dos 20, 22 anos que se vai pensar nessa cirurgia. Okay. E existe alguma idade máxima a qual as pessoas deixariam talvez de ter um benefício através dessa cirurgia? E também essa cirurgia, se pode fazer os 2 olhos ao mesmo tempo, ou primeiro faz um, depois faz outro? Primeiro, em relação a fazer um olho primeiro, fazer outro, isso vai depender muito da preferência do cirurgião, né, e do paciente, do dia a dia do paciente também. Mas é possível, sim, fazer esse tipo de cirurgia, fazer os 2 olhos no mesmo dia, sim. Tá? Em relação à umidade limite, não tem umidade limite para fazer essa cirurgia. Essa cirurgia, no caso que a gente está conversando, é a cirurgia com correção com laser, que é a mais comum, que se ouve falar mais, né?
Mas depois, numa certa idade, esse tipo de cirurgia a gente acaba substituindo por outra cirurgia, muitas vezes pode ser um implante de uma lente dentro do olho, né? Ou a própria cirurgia da catarata, né? Que hoje permite que se faça a correção do grau nesse momento também, né? Então, hoje a gente não fala só do laser para correção do grau, né? Existem várias outras possibilidades e vai depender de cada paciente. É uma cirurgia bem personalizada hoje. Bem, doutor Arthur, ainda para encerrar esse bloco, né? Só para desmistificar essa questão, tu falaste em risco, mas tem gente que tem medo de operar miopia, acham que podem ficar cegos. Isso acontece? Pode acontecer? Sempre pode. Um procedimento, uma cirurgia, como eu falei antes, né? Não é isento, não é livre de risco, né? Óbvio que o risco reduziu muito, né? Mas desde que se tenha uma avaliação, uma conversa boa com o médico e que se faça uma avaliação perfeita da córnea, da estrutura do olho, né? A gente consegue botar esse risco bem lá embaixo, né? Minimizar o risco, né? Mas todo procedimento tem risco, né? Então tem que botar tudo isso na balança, né? Na hora de decidir. Por isso que sempre ter o tempo suficiente para conversar com o seu médico, né, é importante. Tomar a decisão em conjunto. Né? Verdade. E mãos habilidosas e bem diagnosticado, né, eu creio que se tem aí uma chance mínima de as coisas não darem certo. Como medicina, né, tudo realmente tem seus riscos, até em fazer um curativo, eu sempre digo, né? Mas a gente vai fazendo um intervalinho e já voltamos aqui conversando com o Dr. João Arthur Train, que é médico oftalmologista cooperado Unimed. Estamos de volta com o nosso plantão Unimed, hoje conversando com o Dr. João Arthur Train Júnior, que é médico oftalmologista e que está nos falando aí sobre muitas coisas importantes no segmento da oftalmologia. E uma das coisas que a gente quer conversar com ele agora é sobre o uso de colírios. Tem uma gama, não é, Dr. João, enorme de colírios aí. E o que a gente vê é as pessoas, da mesma forma que às vezes vão numa ótica e pedem um óculos, também vão numa farmácia e pedem um colírio. E a gente não sabe o que o farmacêutico às vezes está receitando, está dando, né, para aquela pessoa, porque os colírios com antibióticos precisam prescrição, mas os que não têm antibióticos são vendidos livremente, não é? Então, quais são as consequências possíveis desta prática? A gente tem diversos colírios que a pessoa conseguiria comprar sem uma receita, né? Isso preocupa um pouco, porque tem colírios que pessoas mas esse colírio é só para tirar o vermelhinho do olho, né, para lubrificar. E na verdade esses colírios podem ter substâncias que são absorvidas no olho e vão para a circulação. Então, por exemplo, um paciente idoso que está tratando sua hipertensão, por exemplo, né, esse medicamento pode atingir a circulação e fazer um descontrole da pressão. Daqui a pouco, mas estou tomando remédio direitinho, como é que a minha pressão está saindo do prumo, né? Ainda mais o idoso, que pouquinhas coisas já são suficientes, às vezes, para causar um desequilíbrio geral na sua saúde. Então aquele colírio que vai lá na farmácia, aquele do frasquinho azulzinho, né? Pinga no olho, não, tirou o vermelhão, já melhorou. Ele pode ter uma absorção pro organismo, né? Interferir com a pressão, com o ritmo do coração, né? Além de poder deixar o olho mais ressecado com o passar do tempo, facilitar a pegar uma conjuntivite, né? Ele baixa um pouquinho a defesa do olho, né? Então, converse também com o seu oftalmologista, veja que colírio que você pode estar usando assim por conta, né? Tem colírios para isso, para que você possa usar no dia a dia, são lágrimas artificiais, né? Então tem vários tipos, a gente tem uma gama grande hoje de produtos nessa linha. Então é sempre aquele colírio bom para ter em casa, caiu alguma coisinha no olho, não vai estar errado de usar, né? Então é bom conversar assim sobre isso. Né? Tu falaste em olho vermelho. Olho vermelho é uma coisa que pode ter várias causas, não é? Então, até por isso é importante que não saia se usando um colírio sem consultar. Mas eu gostaria que tu citasse algumas causas de olho vermelho e as diversas conjuntivites entre as causas, não é? Que também é um assunto importante aí.
Um olho vermelho, ele pode ser desde uma coisa mais comum, como uma conjuntivite, uma manifestação de uma conjuntivite, como pode ser até uma manifestação de uma doença reumatológica, por exemplo, né? Uma artrite reumatoide pode se manifestar como um olho vermelho, né? Uma toxoplasmose, no caso fazendo uma uveíte, que é uma inflamação lá dentro do olho. Muita gente eu encontro no consultório, os colegas também encontram uma cicatriz no fundo do olho de toxoplasmose e a pessoa muitas vezes nem sabe que teve essa inflamação porque em algum momento da vida passou como uma conjuntivite, né? Então, o que a gente tem que ter atenção, quando se preocupar mais, é quando tem um olho vermelho acontecendo de um lado só, dificuldade para sair na luz, né? Dor, desconforto no olho, tem que ser avaliado assim, com mais cuidado. Mas o mais comum do olho vermelho realmente é uma conjuntivite, né? Existem vários tipos de conjuntivite, né? A causada por vírus, que é uma conjuntivite viral, normalmente ela acaba levando uma semana para melhorar. Tem a conjuntivite bacteriana, né? Causada por alguma bactéria, normalmente que está presente, ou uma nova bactéria que chega próximo do olho. Tem as conjuntivites alérgicas, né, que são muito comuns dependendo da época do ano, mudanças de ambiente, dependendo da faixa etária também, né, da idade da pessoa. Então tem vários motivos, esses são os mais comuns assim, pro olho vermelho. Né? E até isso, né? Se errar, por exemplo, o colírio que for prescrito, comprado por conta própria, pode até estar agravando uma conjuntivite, né? Então, tem que se ter muito cuidado. Mas tu falaste em conjuntivite viral e eu me lembrei do herpes, que é também um vírus que pode atingir a córnea, não é? Então, o herpes, ele é um vírus que fica dormindo ali num gângliozinho, aqui próximo do olho, e numa situação que a pessoa tem uma baixa de imunidade, pode ser um pouco sono, um gripão, alguma outra doença que passou internada por outro motivo, ele pode acordar ali e se manifestar como uma conjuntivite, ou uma ceratite, ou que é uma inflamação na córnea, ou até como uma inflamação mais grave lá dentro do olho. Então, é importante, tá com o olho vermelho, procura o seu oftalmologista, conversa, porque pode ser desde uma conjuntivite mais simples até um herpes. E aí, se for um herpes, usar por conta um colírio que tem corticoide, por exemplo, pode bagunçar tudo, ele vai dar um alimento quase pro herpes se desenvolver, né? Então tem que ter cuidado mesmo. As principais consequências, eu creio, de todas essas coisas é a perda de visão, até cegueira, né? Dependendo do que for aí. Então, olha, sua visão é única, né? Cuide bem dela. Dr. João que o diga aí. Mas também eu gostaria agora de falar um pouquinho, Dr. João, sobre a questão dos traumatismos no olho e até aqueles corpos estranhos que a gente diz, quando entra alguma coisa dentro do olho. O que fazer, ou melhor, o que não fazer? E um corpo estranho incomoda tanto, né? Cai uma coisinha pequenininha no olho, parece que tem um tijolo lá dentro, né? Muito desconfortável. Então, a primeira coisa, caiu alguma coisa diferente, não digo só um corpo estranho, mas algum produto em casa, né? Um produto de limpeza, qualquer coisa assim, nunca está errado. Pode colocar o olho embaixo da torneira, a gente diz, né? Água corrente mesmo, ou soro fisiológico, pede para alguém abrir o olho, né? E pode largar ali para lavar bem, deixa correr mesmo. Melhor coisa que se faz na hora, melhor do que sair correndo já e procurar o médico naquela hora. Mas, importante, não tentar tirar por conta própria, né? A gente vê muito assim, olha, eu tentei em casa ontem tirar, o fulano fez um papelzinho, tentou tirar com papelzinho, tentou tirar com uma pinça. Deixa pra gente fazer isso que a gente vai ter mais cuidado, vai estar ali olhando no microscópio, vai tirar só o que precisa mesmo, né? Evita uma infecção na córnea, que é um problemão, às vezes, caso assim que pode colocar alguma bactéria ali dentro, evoluir mal e parar até num transplante de córnea. Muito grave, hein? Bem, e às vezes até aquela coisa pequenininha, mas que incomoda, cai às vezes até um pouquinho de rímel. As mulheres, né, usam bastante maquiagem e começam a esfregar o olho. Às vezes até machucou, nem tá mais ali, mas está machucado, parece que tem alguma coisa. Então, melhor é lavar. Lavar vai ser sempre bom. Isso. E se ficou muito inchado ali, está muito incômodo, também não está errado.
fazer uma compressinha com chá de camomila, né? Que nem os antigos recomendam, isso não está errado. Mas evitar qualquer outro tipo de compressa, qualquer outro tipo de produto natural, de fazer compressa, algumas plantas, alguma infusão, ele pode causar até uma queimadura química bem grave. A gente tem casos aí que, infelizmente, fizeram compressa, por exemplo, com arruda, e aí fizeram uma queimadura de córnea muito feia e foram parar em transplante de córnea, né? Então, chazinho de camomila não está errado, né? Temperatura da porta da geladeira ali para acalmar aquele inchaço, não tem problema, né? Mas mais do que isso, não deve fazer sozinho, não. Né? Bom, nosso programa está quase chegando ao final, mas eu não poderia deixar de te perguntar um pouquinho sobre a questão do diabetes ou a pressão alta, que é a hipertensão, e os problemas que essas doenças não controladas podem estar causando sobre a visão. E, ao mesmo tempo, né, a necessidade, então, desses pacientes consultarem periodicamente o oftalmologista. Nisso a gente conta com o apoio do médico clínico que acompanha a pessoa, do geriatra, né? Do cardiologista. Hoje já tem uma consciência maior também deles de estar pedindo para o paciente, olha, quero saber como é que está o olho, né? No paciente que tem hipertensão, no paciente que tem diabetes. Também são doenças silenciosas no fundo do olho, né? Que se a gente consegue acompanhar, tratar logo de início, a gente evita muitas vezes que a pessoa chegue ao ponto de perder a visão, né? Então, o paciente que tem diabetes, todo ano tem que fazer uma avaliação de fundo de olho, né? Tem que dilatar a pupila, peça para o seu oftalmo, dilata a pupila, perde um pouquinho de tempo, vai sair meio incomodado na claridade, mas uma vez por ano tem que dilatar a pupila e examinar para ver se está tudo bem, né? E a hipertensão também tem uma manifestação importante no fundo do olho, né? E muitas vezes isso vai ajudar, saber como é que está o fundo do olho, vai ajudar o clínico, vai ajudar o endócrino, vai ajudar o geriatra a estar tratando melhor o diabetes, a hipertensão, né? Então, tá aí a recomendação. Por último, ainda não posso deixar de perguntar sobre a catarata e também o risco, já que é minha área, não é, como geriatra, o risco para que as pessoas tenham até um índice menor de sobrevida quando tem catarata, que é uma doença associada ao envelhecimento e que não tratam a catarata adequadamente, vão deixando por medo de operar a catarata, não é? Podem ter depois um encurtamento ou uma diminuição da sua qualidade de vida, não é? Hoje a gente tem a cirurgia de catarata evoluiu muito nos últimos anos, né? Hoje, no mundo inteiro, é a cirurgia mais realizada no mundo, né? Então, ela se tornou uma cirurgia muito mais segura, né? O risco de uma complicação é pequeno hoje, né? Mas também, como qualquer cirurgia, desde que se faça um planejamento da cirurgia, se faça uma avaliação bem feita, né? A gente vai poder estimar qual é o risco dela, mas de uma maneira geral, para o paciente se tornou uma cirurgia confortável, uma recuperação rápida, né? E que traz uma melhora na qualidade de vida muito importante, né? O paciente, por exemplo, que tem mais idade, daqui a pouco não está enxergando direito, não vai estar tomando seu medicamento correto, troca o medicamento, toma dobrado, né? Toma trocado o medicamento, tropeça, né? Então tem muitos casos de fratura de fêmur, fratura de bacia, pelo fato da pessoa não estar enxergando direito, né? Então, daqui a pouco, não operar uma catarata pode representar ficar 6 meses, 3 meses se recuperando numa fratura de fêmur, né? Acaba sendo muito pior, né? Então, tem alguns estudos novos aí mostrando que fazer a cirurgia de catarata consegue até dar mais anos de vida, mas principalmente dar anos com qualidade de vida, né? Verdade, no sentido de tomar medicação correta e não tomar errado e ter, né, consequências graves até morte, ou então quedas que também encurtam a vida, né? Hoje a gente sabe que as fraturas de quadril nos idosos oferecem uma sobrevida bastante limitada aí, devido às complicações e também a questão emocional, né? A pessoa que não enxerga bem acaba ficando, pela limitação que tem, acaba ficando depressiva,
priva, se isola, e aí também vem outras coisas aí por consequência. Mas, doutor João, nosso programa realmente hoje chegou ao final e a gente quer te agradecer por estar conosco, aproveitando para te convidar a estar mais vezes aqui, trazendo essas informações tão preciosas aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Acho que cada assunto desses daria um programa inteiro, falar só sobre catarata, sobre diabetes, sobre glaucoma, e estou à disposição, né? Sempre que quiser convidar, é um prazer participar do teu programa. Muito obrigada, e a gente deixa a sugestão aí para você. Quer saber mais sobre algum assunto mais aprofundadamente aí na oftalmologia? Entre em contato conosco, não é? Quem sabe a gente traz aí para você. Muito obrigada e nós voltamos amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.